A igreja não fala de recordar, a igreja fala de atualizar a graça, atualizar a força do mistério. A igreja não faz apenas o relembrar dos acontecimentos. Nós não estamos vivendo isso. Não, nós vamos atualizar a força desses acontecimentos na nossa vida. Aquilo que fora experimentado por aquele paralítico, hoje pode ser experimentado por nós. Aquela graça que atravessou o coração dos apóstolos e fez aquele paralítico na porta do templo experimentar, é a mesma graça que Deus tem reservada para nós, que Deus tem de especial para nós. Meus irmãos, vejam como a igreja é sábia e como a igreja acolhe das Escrituras a beleza daquilo que nós podemos experimentar. Há poucos dias nós estávamos ouvindo Jesus dizer assim: minhas palavras são espírito e vida. Repitam. Não são apenas palavras para comover, para emocionar, para nos sensibilizar. São palavras que trazem um sopro de vida nova. Nós agora mesmo estávamos aqui clamando àquele que torna possível que essas palavras sejam realmente cura para nós. Sejam possibilidade da nossa conversão mais autêntica, mais verdadeira. A força do Espírito Santo. O que é isso na igreja? O que a igreja está nos dando quando nós somos capazes de experimentar algo novo, quando nós clamamos o Espírito Santo? Vejam que a igreja está caminhando para duas grandes festas dentro desse período pascal. A festa da Ascensão, Jesus subirá aos céus, deixará uma promessa, e essa promessa se dará na grande celebração de Pentecostes, um grande derramamento do Espírito Santo, uma grande efusão do Espírito Santo a nós. Aí você diz: e o que é que eu preciso fazer para experimentar essa graça? O que é que eu tenho hoje de especial que Deus pode me dar através dessas palavras, dessa graça experimentada por um paralítico? Vejam, meus irmãos, você imagine uma pessoa marcada por uma enfermidade de nascença. Desde que esse homem nasceu, ele é marcado por essa paralisia. Ele vive das esmolas que ele colhe na porta do templo. É um homem desacreditado. É um homem que já é, sem dúvida, marginalizado duas vezes. Primeiro, pela sua condição física. Segundo, pela religiosidade de Israel, que possivelmente o marcava como um pecador. Porque, segundo aquele contexto da religião de Israel, por que é que ele era assim? Por que é que ele nasceu assim? Porque os seus pais pecaram ou ele pecou, era assim que era visto. Essas pessoas doentes, marcadas por alguma enfermidade de nascença. Imagine, a esse homem foi dado o experimentar da graça. Eu quero dizer para você que Deus hoje quer fazer a gente viver um tempo de refrigério. Pensa o que é isso? Um tempo de consolação. Eu lembro que certa vez eu fui atender uma senhora, eu tinha pouquinho tempo de padre, acho que eu não tinha nem 2 anos de ministério, estava começando ainda o meu ministério, e era uma senhora que só de olhar nos olhos dela a gente via uma pessoa machucada, muito ferida, muito amargurada, muito angustiada, e ela vinha com um quadro depressivo pesadíssimo, abandonada pelo marido, vivendo uma dificuldade de diálogo com os próprios filhos, uma pessoa de temperamento forte, difícil de lidar. E quando eu comecei a dizer ali algumas palavras, ela já começou a dizer: o senhor é muito novo, eu acho que eu errei de vir conversar com o senhor. Eu digo: meu Deus do céu, agora vai ficar difícil. E tudo que eu dizia, imediatamente ela já se preparava para dizer: não concordo, não aceito o que o senhor está dizendo. E eu falava: filha, eu acho que no fundo a gente precisa se sentir amado pela nossa família. A gente precisa se dar a oportunidade, às vezes, de uma experiência de perdão, de reconciliação. E imediatamente ela começava a dizer: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso do meu marido. Não, eu não preciso dos meus filhos que viraram as costas para mim. E eu olhava
e os olhos dela não diziam isso. Enquanto ela dizia isso com as palavras, os olhos diziam outra coisa. Era uma pessoa ferida, machucada, marcada pelo abandono, marcada pela solidão. No fundo, parecia que ela queria dizer outra coisa, mas tudo o que ela conseguia dizer era aquilo que as feridas estavam causando dentro dela. Até que eu cheguei um momento e disse: filha, então eu só posso te pedir uma coisa. E ela disse: pode pedir, padre. Eu disse: eu quero rezar por você. E eu pensei, a única atacada vai ser pedir aqui a Deus uma cura interior para o coração dessa mulher. Meus irmãos, quando eu fechei os olhos e comecei a orar por ela, a imagem bem forte que veio ao meu coração foi de uma criança. Uma criança muito machucada, que tinha o corpo todo marcado de feridas. E aquela imagem foi uma imagem muito dolorida naquele momento de oração. Eu comecei a descrever para ela. E eu sem entender muito bem, porque era o caminho que o Espírito Santo estava dando ao coração daquela mulher. Jesus estava revelando quem ela era, a história dela naquela imagem. E ela chorava muito enquanto eu ia descrevendo. Eu vi alguém que agredia aquela criança, que abusava daquela criança. E de repente eu via uma mulher renascendo. Ela simplesmente colocou as mãos nas minhas mãos e disse: padre, eu preciso ser amada. Eu preciso ser amada. Imediatamente ela disse: eu queria de volta a minha família. Eu queria me sentir amada pela minha família. Eu queria que eles hoje estivessem aqui me acolhendo como o Senhor está me acolhendo. E eu vi uma pessoa renascendo. Toda aquela resistência, todo aquele ar, né, de orgulho, de soberba, aquela dificuldade de aceitar as palavras, de entender o que Deus estava ali propondo ao coração dela como uma possibilidade de cura, de restauração de vida. Tudo aquilo se deu por um momento de profunda cura interior. Deus foi quebrantando o coração dela. Eu achei muito misterioso o olhar de Deus para aquela pessoa que tinha uma resistência tão grande. Em determinado momento, ela estava quase que curvada no chão, chorando muito. E ela pedia a Deus a graça de ser amada, de ser amada. Gente, às vezes é muito difícil a gente reconhecer isso. É ou não é verdade? Reconhecer que a gente precisa ser amado, que a gente precisa do amor das pessoas, que a gente precisa, para se reerguer, para vencer as nossas resistências, se dar conta de que nós necessitamos de amor. Talvez essa seja uma experiência dolorida, difícil, mas a que pode realmente determinar toda uma nova vida na nossa história. Eu penso que a maior graça que aquele paralítico experimentou foi alguém ter olhos de amor por ele. O que ele era? Ele era nada. Ele era mais um mendicante na porta do templo. Pedro e João olharam, se detiveram ali a receber o coração daquele homem. De alguma forma, eles pararam diante dele, como Jesus, tantas vezes. Parece às vezes que as pessoas que o Evangelho descreve, colocando diante de Jesus, são pessoas assim. Pensem comigo, o que era a mulher adúltera? Ela era nada. Eles não estavam preocupados com ela. Quando eles fizeram ali um tribunal, colocaram aquela mulher pega em flagrante adultério, eles simplesmente queriam pegar Jesus em contradições nos seus discursos. Eles não estavam em nenhum momento olhando para aquela mulher, olhando para a dor dela, para o sofrimento dela, para a história dela. Eles queriam apenas jogar ao chão o ministério de Jesus. Jesus não apenas olhou ela com amor, mas deu a possibilidade de todas aquelas pessoas se olhar diferente, quando ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Estranhamente, às vezes o ser humano é assim. Nós nos fechamos à realidade de que nós precisamos ser amados e precisamos reaprender a amar. Quem trabalha com o Ministério de Cura Interior vive essa realidade todo momento. Às vezes você olha uma pessoa e você não é capaz de perceber o que de verdade ela é. O que ela traz da sua história, o que ela traz das suas marcas. O interessante é que aquela senhora que tinha tanta resistência, que toda hora e todo momento ela dizia para mim: não concordo, não aceito, não pode ser desse jeito. De repente ela era uma pessoa completamente ali, mendicante, desejosa de um amor puro e verdadeiro, de se sentir acolhida, de se sentir curada. E que coisa linda. Depois ela se levantou, eu dei a ela a absolvição e foi uma experiência linda do meu ministério. No final, eu disse para ela, assim, olha, a senhora então agora pega o Salmo 26 e vai rezar, coloca isso no seu coração. Aí ela olhou para mim e disse: por que não o Salmo 90? Aí eu disse: não, o Salmo 26. Não, podia ser o Salmo 90. Eu digo: não, o Salmo 26. Aí eu pensei comigo: não curou tudo. Ainda tem alguma coisa para curar. Ela resistiu. E aí eu pensei: esse é um processo que a vida inteira a gente vai ter que enfrentar. Enfrentar as nossas realidades mais duras de resistência. Às vezes, nós não entendemos o que Deus está querendo de nós, mas esse tempo de consolação chegou. E esse tempo de consolação, de refrigério, ele chega na hora em que a gente tem a coragem de enfrentar a nossa verdade. Como aquela mulher teve a coragem de dizer, depois daquele processo de cura, o quanto ela precisava ser amada. Hoje seja essa experiência que Deus venha pelo seu Espírito nos presentear. Queria convidar você a viver um pouco dessa experiência nessa manhã. Que você pudesse fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Eu queria que nesse momento você se desse a essa bela oportunidade. Que você pensasse no que Deus está nos dando como a experiência de um olhar de amor. Os nossos olhos humanos nos traem. Muitas vezes o que nós conseguimos enxergar é muito pouco, é quase nada. Você nem consegue se perceber capaz de uma reconciliação. Você nem consegue se ver capaz de vencer um estado de angústia. Mas veja, nós não estamos falando disso pelas nossas próprias capacidades, pelos nossos méritos, ou até mesmo pela nossa piedade, como disse Pedro, quando dizia aquele discurso lindo, onde os homens, a multidão que estava ali em volta deles, pensavam de uma maneira tão superficial que eles pudessem ter curado aquele paralítico. Nós estamos falando do mistério de Jesus. Nós estamos falando da força da presença, a força da presença do ressuscitado, daquele que é capaz de ir à escuridão do nosso coração, ir às nossas misérias mais profundas, ir àquelas realidades que muitas vezes nós não conseguimos ter esperança para elas, aquilo que se torna impossível, um olhar de esperança, um olhar de confiança, humanamente falando. É o olhar de Jesus. É o mistério desse olhar que é capaz de recuperar, resgatar tudo aquilo que estava perdido. Muitas pessoas estão me ouvindo agora
estão experimentando essas palavras no fundo da sua alma, estão trazendo suas desesperanças, seu estado de escuridão, de angústia, de medo, de insegurança, de tristezas que parecem nunca acabar. Eu quero agora rezar especialmente por você. É Jesus dizendo através dessa palavra, atualizando a força dessas suas palavras, que são espírito e vida, no coração da gente nessa manhã, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vivendo sobre grandes fardos que parecem nunca cessar, o peso, as marcas que eles estão produzindo em nós. É Ele dizendo: entrega para mim. Se você olha pelos teus olhos, você se vê numa sentença irrevogável. Não, eu nunca vou sair desse estado de depressão. Eu nunca vou conseguir me libertar dessa angústia. Eu nunca vou conseguir sair desse estado de tristeza, de torpor, de prostração. Se você olha pelos teus olhos, você nunca se vê capaz de se libertar desse vício que tem sido uma marca de destruição na sua história e na história da sua família. Um tempo de consolo, um tempo de cura, quando nós temos a graça de ser tocados por aquele que traz as suas chagas gloriosas, demonstrando a força do seu amor, demonstrando a graça que Ele tem reservada ao coração de todos aqueles, para todos aqueles que nele creem de verdade. E tudo isso que sentenciou em você esse estado, aquilo que tenha sido marcas do seu pecado, do seu erro, da sua falha, de um sentimento ferido, de uma marca dolorida que muitas vezes ainda é uma ferida que volta a sangrar. Curai-nos, Senhor.